Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 19 de novembro de 2020 e o título é Quebra-cabeças. Um quebra-cabeças é formado por inúmeras partes, cada uma diferente da outra. O resultado é bacana e cada peça tem seu lugar e função. As pessoas tendem a pensar em coletividade como uma reunião de indivíduos que pensam e agem exatamente da mesma forma. Não acredito que essa unanimidade seja algo produtivo. Assim somos nós, os seres humanos. Cada coletividade é formada por indivíduos com características próprias. E ninguém está aqui nesse mundo somente a passeio. Todos temos algo a aprender e também algo a ensinar. Cada indivíduo é uma peça necessária em seu meio familiar, em sua cidade, país e, consequentemente, no mundo. Estamos hoje mais do que nunca conectados. Cada escolha individual pode de alguma forma afetar outras vidas. Assim como na metáfora do efeito borboleta, que faz parte da teoria do caos. E segundo ela, resumidamente, o bater de asas de uma simples borboleta poderia provocar um tufão do outro lado do mundo. Trazendo a teoria para a nossa realidade, algumas escolhas e atitudes podem realmente afetar não só a nossa vida, mas também a vida dos que nos rodeiam, ou até mesmo ter efeitos colaterais dispersos. Boas escolhas refletem de forma a influenciar o nosso meio de forma positiva, beneficiando a nós e ao coletivo. Escolhas negativas tendem a trazer caos, desordem e conflitos. Contudo, também elas têm algo a agregar, uma vez que toda e qualquer situação negativa ou positiva traz sempre algum crescimento. E ao final, tudo se encaixa. Basta que tenhamos paciência, tolerância e discernimento para observar cada peça e descobrir onde ela pode ser inserida no quebra-cabeças da nossa vida. E mais que isso, descobrir o nosso lugar e a nossa importante contribuição para a beleza do resultado da união de todas as peças. Então vamos lá. No começo do texto, né, eu falo sobre a questão de que as, as pessoas às vezes fazem uma confusão, né, sobre essa questão do coletivo. Tudo é pelo coletivo, então se pensa erroneamente, às vezes, que a coletividade, na coletividade todo mundo tenha que desempenhar o mesmo papel, que tenha que ser igual, que tenha que ser tudo muito, pensamentos muito parecidos, né? Objetivos muito parecidos, e ao contrário, né? Uma coletividade saudável, ela é feita de indivíduos, né? Então, e cada indivíduo é tem as suas peculiaridades, as suas características. Então, essa diversidade é saudável, né? Porque na diversidade há troca, né? A troca de informações, troca de conhecimento, de pontos de vista, e infelizmente não é muito o que a gente tem visto hoje, né? Porque em muitas situações tem sido difícil o diálogo, né? Então, isso acaba não trazendo produtividade, né, para a própria coletividade. A gente vê tanto conflito, tanto conflito, tanto conflito, que não traz nada de positivo. O conflito constante não traz positividade. E assim, a gente vê que eu entendo que cada um aqui tem o seu papel, tem uma missão aqui, um propósito. E que mesmo mas que tudo isso depende das nossas escolhas também, né? Mas mesmo quando a gente faz assim, ó, ou quando a gente faz alguma escolha equivocada em algum momento, se a gente tiver, né, o bom senso, a responsabilidade
de perceber, né, o desvio e retomar a rota, a gente sempre vai ter aí um crescimento, né, porque afinal de contas quando você percebe e assume a responsabilidade pelas, coisas, pelos equívocos que todo mundo comete, né, a gente está aqui aprendendo, então, em algum momento a gente pode, né, cometer alguns deslizes, né, dar uns tropeços aí, mas que sempre eles sirvam de aprendizado, que a gente sempre tenha a possibilidade de observar, de perceber onde que a gente está errando aí e ah, retomar e assumir, né, principalmente assumir a responsabilidade e tomar o rumo correto, né? É assim que a gente vai aprendendo o que é certo e o que é errado. Só que tem algumas pessoas, né, insistem sempre em se manter, né, mesmo enxergando os erros, não assumem as responsabilidades e se mantêm nos erros, sabendo, né, tendo consciência de que estão ali cometendo equívocos. E assim, um quebra-cabeças, ele é feito de peças com diversas formas, diversos formatos, né? Então, de uma certa forma, mesmo essas pecinhas aí que parecem aí meio fora da curva, elas acabam se encaixando ali em algum lugar, mesmo que seja assim, para trazer uma contribuição do que a gente não, do exemplo que a gente não deve seguir, do que não é bom para a nossa vida, porque uma pessoa que insiste em permanecer fazendo coisas que prejudicam pessoas, passando por cima de pessoas, que a gente vê muito aí, né? Pessoas egoístas, pessoas maldosas mesmo. Observando essas pessoas, isso traz para a gente também uma visão do que é algo que a gente não deve, numa energia que a gente não deve entrar, atitudes que a gente não deve ter. Então, ali ela está fazendo o papel dela também de nos mostrar o que é totalmente contrário ao nosso propósito, aos nossos valores, né? A moral, a ética, a gente tem visto muito isso acontecer. Então, de certa forma, essas peças que a gente tem observado aí, que estão cometendo, né, atrocidades aí, injustiças, de uma certa forma, elas estão onde elas deveriam estar, para estar expondo tanta coisa que às vezes a gente não via. Porque hoje tudo está sendo muito exposto. Hoje realmente muitas máscaras estão caindo e a gente está conseguindo ver a verdadeira face de muitos personagens aí, de muitas pecinhas aí, né? Desse nosso quebra-cabeça aqui do nosso país, do nosso mundo. Então, é, estão tendo ali uma finalidade, né? De nos mostrar, escancarar realmente quem eles são e como o sistema funciona e como as coisas que a gente às vezes não via sempre aconteceram, né? Porque nós nos mantínhamos distraídos e hoje a gente consegue perceber as manipulações e consegue perceber quais são as distrações. E aí cabe a cada um escolher, a cada pecinha escolher o seu lugar aí dentro desse cenário, né? Tem gente que escolhe continuar aí fazendo parte vamos dizer, das pecinhas mais escuras, né? Da paisagem aí, da figura que a gente está montando, né? Nesse momento. Então, alguns escolhem as peças mais sombrias do desenho, do quadro que está se formando aí, né? Para esses novos tempos. E esperamos, né, que a gente consiga aí
completar todo esse quebra-cabeças que a gente tem aí há anos trabalhando, e que cada peça, né, seja colocada no seu devido lugar, e algumas, infelizmente, vão acabar sendo, com o tempo, com as melhorias que a gente vem buscando aí, essas pecinhas vão acabar sendo descartadas, porque elas não vão mais se encaixar no que a gente está construindo de novo, né? No novo quebra-cabeça que a gente está construindo aí para uma nova era, né? Então, um planeta muito mais cheio de luz, muito mais harmonioso, muito mais equilibrado, sem tanto, na verdade, sem esses conflitos aí que a gente tem assistido recentemente, que causam aí resultados, né, e acabam resultados violentos mesmo, que acabam trazendo coisas bem desconfortáveis, né, que a gente tem presenciado e expondo o pior, né, o pior e o melhor, né, sempre. Todas essas situações, mesmo as situações trágicas, as situações, os momentos difíceis que a gente tem passado aqui, né, ultimamente, né, no nosso planeta, sempre tem servido como uma peneira, justamente como a gente fala, né, a separação do joio e do trigo, sempre tem servido para realmente mostrar o pior e o melhor de cada um. Então, quem tem algo de bom nesses momentos, isso aflora, né? A luz aflora cada vez que a gente passa por um momento mais sombrio e mais tormentoso. Quem tem luz se ilumina mais, e quem é sombra cada vez vai se afundando mais, né? Então a gente tem passado aí por momentos bem trabalhosos, né, nessa montagem desse nosso quebra-cabeça aí, mas também muito valiosos e de muitos aprendizados, né, e de muita evolução também, porque a cada ciclo desse que a gente tem aí participado, né, presenciado, a gente consegue observar e trazer agregar, né, mais conhecimento, fortalecer os nossos valores, as nossas convicções, e é diante é, dessas tempestades que a gente tem aí, né, ultrapassado há já algum tempo, porque as coisas começaram realmente a se acelerar, os acontecimentos estão acelerando e muita coisa aí vindo à tona. É, quando a gente fala, né, que estamos vivendo agora o apocalipse, que apocalipse significa revelação. Então nós estamos aí diante de muitas revelações importantíssimas e um momento realmente de escolhas, né, definitivas mesmo, de escolher de que lado a gente quer estar e que caminho a gente quer percorrer agora, que caminho a gente quer seguir agora, né? De qual realidade nós queremos fazer parte, né? Então, estamos aí diante de uma encruzilhada, com as opções do que a gente quer fazer, né? Do que a gente quer conquistar e para onde a gente deve focar e, e, e colocar as nossas energias, né? Nos dedicarmos aí a uma evolução nossa, e com isso, quando eu falo aí que, né, do efeito borboleta, né? Quando nós fazemos as nossas escolhas,
inevitavelmente, né, como nós fazemos parte, né, de uma coletividade, em uma certa medida a gente está, eh, afetando também as coisas ao nosso redor e de uma certa forma a gente acaba, afetando e isso vai formando uma onda que acaba afetando, né, o mundo inteiro. Nós somos todos energias e estamos todos conectados, então tudo que a gente emana, a gente está enviando para essa corrente, né, da humanidade, né? Então, tudo o que a gente pratica e escolhe e vibra, a gente está afetando a, a coletividade, né, em uma certa medida. E também nas escolhas práticas mesmo, nas escolhas materiais, nas escolhas físicas, a gente sofre isso, né? Às vezes na pele, né? Porque a gente vê que às vezes escolhas, né? Como a gente vive numa comunidade em que determinadas escolhas de algumas pessoas acabam afetando toda a coletividade. Por exemplo, né, quando a gente faz uma escolha por um líder de um determinado país, por uma liderança, pelos nossos representantes, né, na questão política, de governabilidade do país, de administração, a gente está fazendo uma escolha que vai interferir na nossa vida e na vida de todas as demais pessoas. E infelizmente tem gente que não tem a menor responsabilidade, que faz essas escolhas por motivos fúteis, por motivos egoístas, né? Por motivos ideológicos, e isso acaba afetando todo todo o país, todo o contexto, mas de uma certa forma também acaba nessas situações que às vezes a gente, em determinados momentos, a gente não percebe, né? Quando a gente está vivendo uma situação mais complicada, mais difícil, naquele momento às vezes a gente não percebe que aquela situação era necessária para trazer um crescimento para a gente e para todas as pessoas envolvidas. Então, às vezes fazendo escolhas equivocadas é que as pessoas vão perceber o equívoco e vão acordar e passar a fazerem escolhas melhores e atuarem de forma mais responsável, mais inteligente, né, com mais sabedoria. Às vezes essas dificuldades criadas por essas escolhas são necessárias para que se aconteça um movimento, né, o processo de evolução, de crescimento, né, pessoal, crescimento de uma coletividade, de uma comunidade, de um país. A gente vem realmente desenvolvendo, se desenvolvendo, né? A humanidade vem se desenvolvendo ao longo da história. E é por isso que é importante que a gente realmente busque, né, o conhecimento, que a gente busque o conhecimento e olhe para tudo que nos trouxe até aqui, justamente para que a gente não repita erros que já foram cometidos e que trouxeram resultados catastróficos. Então, quando a gente conhece a história, quando a gente observa e a gente aprende ali, a gente tende a não repetir os mesmos erros, né? Mas tem gente que prefere não olhar, que prefere não saber e não aprender, e aí vai repetir e vai ter que sofrer as consequências de coisas que ela poderia ter aprendido se tivesse tido vontade, se tivesse, às vezes, ouvido outras pessoas, né, que já trazem uma bagagem maior e muitas vezes
por orgulho, né, por preguiça mesmo, as pessoas acabam tendo que repetir erros, sofrer as consequências para poder aprender, certo? Então, que a gente seja aí uma pecinha, que a gente procure, né, ser sempre uma pecinha que agrega e que traz harmonia ao nosso entorno, às pessoas que convivem conosco e ao nosso planeta de uma forma geral, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.